Tá doendo, tá, mas preciso te falar. Cansei de amar sozinho, te dar meu carinho. Com esses versos de Wesley Safadão, vamos falar hoje sobre Filhos do Tempo, dramas da modernidade. Que papo chato, né? Dramas da modernidade, vazio essencial, angústia, solidão, esses negócios assim. A transcendência no tempo e talvez uma solução. Que no final das contas tudo vai se encaminhar para a solução que é pergunte às pessoas mais sábias que tu. Não tente reinventar a roda, tá? Olha, eu tava... Geralmente essas conversas aqui que eu tenho com vocês, elas são frutos, claro, de atendimentos que eu faço, né? E às vezes tem alguns padrões que eu observo e eu acho conveniente aqui falar com vocês que tem uma dessas funções, já foi, vocês já viram nos vídeos anteriores, que uma das funções era deixar aqui vídeos para caso caísse vegetativo ou morto, meu filho pudesse ter acesso, né? Mas essa motivação foi embora, como eu falei nos vídeos anteriores, e aí hoje isso aqui é uma conversa com vocês. Enfim, e aí o que eu quero falar hoje? Que é o seguinte, a gente tem um negócio que nós somos muito filhos do tempo, e ser filhos do nosso tempo pode ser um claustro cronológico ou não, tá? Quando a gente vai olhar para uma psicologia mais ambientalista não, né? Comportamentalista, que ela é ambientalista porque vai de algum modo o sujeito ele vai se moldar conforme os inputs do ambiente que tá. Isso a gente consegue espichar, a gente consegue estender isso para os inputs do nosso próprio tempo. Os males da modernidade que a gente fala, né? Essa superconectividade, está todo mundo conectado, mas nunca tantas pessoas se sentiram tão sozinhas, nunca as pessoas se sentiram tão solitárias, nunca a gente teve tanta depressão, a gente tem uma ascensão da técnica, né? Como nunca em outros tempos. Por outro lado, também, né, tem essas facilidades, tem uma certa liberdade, isso aqui, né? Isso aqui também são benefícios, etc. A gente está perto, mas está longe, enfim. Todas as críticas que podem ser feitas e todos os benefícios que a gente recolhe, como, por exemplo, a gente pode até dizer assim, tomar banho todos os dias, né? A gente toma mais banho do que um rei francês da Idade Média, né? A gente vive melhor do que um rei francês, né? A classe média baixa vive melhor do que um rei francês da Idade Média. A modernidade tem seus frutos, né? Assim como a gente poderia dizer que os frutos da Grécia Antiga, que é toda aquela herança da areté, da virtude cívica, a herança do caritas, daquela coisa mais medieval, cristã, do amor-serviço que aparece ali, da autonomia da razão e do humanismo vindo lá do iluminismo, todas as coisas ali frutos do seu próprio tempo e, querendo ou não, as pessoas então trazem isso dentro de si. Só que o problema qual é? O Ortega y Gasset ele vai dizer que tem um conceito que ele chama de homem-massa, né? Dentre várias conceitualizações em torno disso, ele vai dizer que o homem-massa é aquele que se contenta com o repertório, com o cardápio cultural que lhe é disposto, apenas. Ou seja, o que tem no meio, né? Ou seja, o que está no Instagram, o que é que está na mídia, e é disso que eu me alimento, e é disso que eu vou acabar trazendo para dentro de mim, assim, e somente, né? Só que muitas vezes, e isso é outra coisa que a gente observa, a história ela é cíclica, né? E o ser humano é o mesmo desde sempre. É um risco a gente pensar que o ser humano, essa ideia progressista, essa ideia evolucionista de algum modo, em que, não, Diego, nós somos muito melhores, nós temos dramas muito mais evoluídos do que o homem da Idade Média, do que o homem no século IV, do que o homem 20 séculos antes de Cristo. Não, isso é falso, né? Isso é um grande risco, porque eu acho que essa é uma das consequências, né? Porque a pessoa que pensa assim, meio que, não sei vocês, né? Mas eu tenho essa tendência a pensar assim, eu acho que esse é um dos frutos do nosso tempo, pensar meio progressista, pensar meio evolucionista nesse sentido, culturalmente, né? Que o amanhã é sempre melhor.
Tem essa tendência. Isso o quê? Nos impede de olhar para trás e aprender com os antigos, gerando um ódio até muitas vezes até as coisas antigas, ou um certo desprezo, ou uma cara torta, tipo, porra, nada a ver, né? Isso é... Que babaca, né? Hoje a gente tem a técnica, hoje a gente é melhor, hoje com o ChatGPT eu sou muito melhor que São Tomás de Aquino, que Aristóteles. Mais ou menos, né? Mas não tem como escapar dos dramas sumamente humanos. E é isso que eu digo, muitas vezes as vidas se repetem, os dramas se repetem. E uma coisa interessante que acontece é, muitos vídeos que eu gravo aqui, tem pacientes que acabam achando que foi por causa da sessão deles, uma sessão específica que eu fiz esse vídeo. Só que quando na verdade foi de um outro paciente até. E aí é gozado como isso, né? Como às vezes os dramas eles são muito parecidos até do ponto do sujeito ouvir eu falando e achar que aquilo é sobre ele, quando na verdade é de outro, né? E o outro não percebeu, talvez porque não viu o vídeo, de algum modo, porque tem algo do drama humano muito comum a todos os seres humanos. Mas isso não é um vídeo sobre dramas humanos e sobre conservadorismo ou progressismo, mas um vídeo sobre esse claustro cronológico e o quanto a gente corre esse risco de ficar preso somente no nosso tempo. O nosso tempo, se a gente se alimentar somente do cardápio que o nosso tempo fornece, vai ser ficar tapado de angústia existencial, prazeres rápidos, intensos e imediatos, solidão e talvez um pouco de depressão e ansiedade. É isso, né? As coisas estão muito rápidas, as coisas estão muito ligeiras, falta relações de verdade, falta intimidade. E, enfim, vai ter uma série de outras perguntas que às vezes vão surgir dentro de nós que o nosso tempo não consegue nos responder. Que as pessoas que estão aqui, talvez elas estejam sofrendo da mesma coisa. E ficar preso somente no nosso tempo, a gente acaba morrendo com esses sofrimentos. Quando, na verdade, se nós tivermos uma certa humildade e nós formos capazes de usar o nosso espírito, né, que é capaz de transcender o tempo, então, portanto, eu não fico refém só daquilo que me é disposto imediatamente aqui e agora, eu posso pegar isso aqui, livros, que são nada mais nada menos do que entrar em contato com pessoas que muitas vezes viveram talvez melhor do que eu, que talvez viveram dramas piores do que eu, para eles me ensinar, para ouvir. O problema é esse, a gente não ouve, né? Ou se a gente ouve, a gente quer também tudo muito rápido, ou a gente quer alguém de aqui e agora, do nosso tempo, porque isso vai ser melhor. Claro, o Mortimer Adler, no Como Ler Livros, ele fala, né, que, não tem esse livro aqui, acho que eu li o PDF dele, que os livros são professores mortos, como se fossem, né? A gente pode ouvi-los, só que a gente não consegue fazer perguntas, que é a diferença de um professor presencial ao vivo, né? A gente consegue ter essa interlocução. A gente pode até fazer perguntas e continuar lendo, né? E tentar elaborar, tentar imaginar esse professor, mas o livro não vai fazer isso, né, com a gente. Mas é esse contato com pessoas mais antigas, com pessoas mais experientes, dos quais a gente pode perguntar. A gente pode ir atrás e tentar resolver os nossos dramas. Eu vejo isso muitas vezes como uma falta, né? E às vezes o processo terapêutico ele é uma ponte entre o drama e a solução que já está posta há muito tempo, né? Muitas vezes os vídeos aqui é nada mais do que isso, né? Um homo pontifex aqui, uma ponte para algum lugar, para uma coisa que talvez seja muito boba, para alguma coisa que é muito simples se a gente tivesse acesso a um sujeito de alguns séculos atrás, de repente, né? Esse contato, essa capacidade de transitar pela história, nos dá um certo repertório, inclusive. Porque a gente já sabe que alguém já viveu aquilo, já passou e tem formas inteligentes de resolver aquilo e formas burras de resolver aquilo, a gente enriquece a nossa vida interior e assim consegue. Então esse vídeo é nada mais nada menos do que um grande estímulo para, cara, tenham humildade, peguem livros, entendeu? Ouçam o que os antigos tenham para dizer com um certo carinho, com um certo respeito, né? Principalmente os clássicos, etc. Não seja um imbecil que fica refém somente do cardápio cultural disposto do nosso próprio tempo, porque senão é isso, né? Eu vou acabar que nem uma alimentação, né? Se eu me alimentar só de fast food sempre, é normal, é natural que eu vou ter um certo efeito na minha saúde. Então é isso, se eu ficar me alimentando desse cardápio cultural que é agora imediato, que é mais fácil de pegar,
eu vou ter alguns efeitos que são muito semelhantes a de muitas pessoas que estão tendo e que não são efeitos bons, não são frutos bons. Mas se de repente eu consigo pegar o filé, digamos assim, de outras épocas, de outros sujeitos que também não se fizeram refém da sua própria época, né? Sei lá, pode pegar o próprio São Tomás de Aquino, ele vai buscar em Aristóteles, que vai ser 2000 anos antes de Cristo, ali, separados por mais de 3000 anos, se eu não estiver errado. Ele vai atrás, né? Tem dramas, existem questões para nós que se nós formos humildes, nós vamos atrás. Nós vamos atrás e vamos ouvir esses outros sujeitos que se dedicaram muitas vezes a vida para resolver essas questões. A gente não precisa reinventar a roda, a gente não precisa querer uma opinião própria, porque isso não, eu tenho que aprender com a minha própria cabeça. Assim, cara, se a gente fizer assim, a civilização não vai para frente, né? Se já tem coisa pronta, use o que já está pronto. Entende, tenta ver aquilo que aquele professor já viu, que aquela pessoa já viu, aprende e vamos para frente. Um ajudando os outros aqui. Sei lá, o vídeo ficou meio coach aqui, meio motivacional. Mas é isso, não sejam filhos do próprio tempo, só vão ser filhos do próprio tempo se quiserem, só vão sofrer com os malefícios do próprio tempo se quiserem, porque hoje a gente tem esse recurso, é fácil, né? E esse é um fruto do nosso tempo também, essa facilidade. E talvez justamente por ser tão fácil que a gente não vai atrás. É bom, tem uma biblioteca, né? Saibam o que tem lá. Isso aqui também é uma grande lembrança da minha ignorância, né? Ou seja, eu não preciso saber tudo o que está aqui, porque eu sei que está aqui, né? Eu sei que tem esses professores todos aqui, essa grande assembleia disposta a me contar alguma coisa sobre algum assunto que eu esteja interessado. Eu não preciso fazer uma meditação, um raciocínio, uma conjectura muito própria e pessoal. Não, eu posso ter a humildade de pegar alguma coisa que já está pronto aqui. Tá bom? Obrigado por ouvirem esse vídeo até agora, estarem aqui comigo. Se inscrevam no canal, é importante mesmo. Comentem aqui embaixo, curtam. Foi ótimo estarmos juntos. Estou com uma dor de cabeça aqui agora, me deu. Tá? Fiquem com Deus, não façam nada que eu não faria. E até amanhã. Tchau, tchau.